Bem-vindos, damas e cavalheiros, novamente a mais uma aula desse curso de apresentação de propostas para clientes. Bom, na aula passada nós conversamos sobre o escopo do projeto, então a ideia dessa aula é atacar esse tópico aqui de análise do local de instalação. Beleza? Bom, vamos aqui novamente para uma proposta genérica. Então tá, a gente tem aqui esse texto, né? Durante o processo de dimensionamento fotovoltaico, foi realizada uma análise do consumo atual do local da instalação através da conta de luz de número tal e das características físicas tal. Beleza. Bom, uma coisa importante é a gente saber que para a gente iniciar o projeto, né, essa análise do local de instalação, existem alguns pontos chave, certo? Quais são eles? Vou abrir aqui o nosso e-book, colocar aqui, página 33, tá, aqui, informações necessárias para o início do projeto. Demanda de consumo de energia elétrica do cliente, ou seja, a conta de luz, né, que é aquilo que a gente pede no início. Então, na conta de luz, é importante a gente observar alguns pontos. O primeiro, esse daqui, que é o histórico de consumo. Não adianta a pessoa mandar uma conta de luz dela de maio, que ela consumiu muito mais do que ela consumiu em julho, por exemplo. Em alguns locais essa diferença chega a ser o dobro. Então, todos os projetos são feitos baseados na média do consumo. Então, por isso que é importante ter essa informação aqui. Beleza? Uma outra coisa importante. Isso aqui. Nessa conta de luz aqui, vocês podem ver, o valor dela foi R$ 1.641. Só que de consumo ativo de kWh, que é o que o nosso projeto vai suprir, foi 1.430. Ou seja, tem vários outros valores aqui. Multa por atraso, juros, contribuição luminária, mas o que vai entrar mesmo é esse valor daqui, certo? Os acréscimos de bandeira amarela e bandeira vermelha, ele não vai pagar mais quando ele tiver um sistema solar instalado. Então já vai ser economia para ele. Mas nos nossos cálculos isso não entra. O que interessa para a gente é a quantidade que ele gastou durante o ano, né? Então esse valorzinho aqui, que é de uma outra conta de luz, é referente a esses valores, certo? São contas de luz diferentes. E o preço, né? Porque pode ter cobranças de preço diferente para comercial, para residencial, para localização. Então é importante ter esse valor aqui. Isso aqui você vê que é uma conta de maio, o kWh estava a 61 centavos, agora já está em 67. Mas enfim. E outra informação importante é isso aqui, ó. Trifásico, saber se é trifásico, bifásico, monofásico, tudo isso tem na conta de luz. Por que isso é importante? Porque isso vai entrar também nos cálculos, né, de demanda extra, de demanda mínima. São termos que eu vou ensinar depois. E também entra no dimensionamento dos inversores. Tem inversores trifásicos, bifásicos, monofásicos. Então, dar essa informação inicial aqui é importante, beleza? Então, voltando para a nossa proposta aqui. Isso aqui tudo saiu através daquelas informações, certo? Um outro ponto é a parte do... Sim, vou falar um macete aqui em relação a esse número. A gente pede a conta de luz do cliente, mas com esse número aqui de conta a contrato, eu descobri recentemente que a gente consegue ir no site da Coelba, certo? Vai lá no Google e bota Coelba segunda via, vai abrir esse site. E aí a gente clica nesse link aqui, que vai levar a gente para essa tela, onde a gente coloca aquele número da conta a contrato, né? Que eu mostrei aqui. Que é esse número aqui, que tem em todas as contas de luz. E depois que a gente faz isso, a gente coloca aqui, coloca essas letrinhas aqui que eles sempre pedem. A gente vai receber, pode ou não receber a segunda via da conta de luz. Nesse caso, não tem nenhuma segunda via. Então a gente não tem essa informação.
Mas quando tem, a gente consegue gerar um documento como esse aqui, que é um documento que tem tudo bem claro, que a visualização é melhor, né? Então esse documento dá até para anexar na proposta, nos casos que a gente conseguir isso. É uma opção, né? Não é nada mandatório, mas é um artifício que a gente tem a mais para poder deixar a proposta com a cara mais bonita. Algumas empresas daqui de Salvador fazem isso. Usam um programinha, né? Aquele PDF 24, esse programa aqui, que aí junta, né, os dois PDFs e fica um PDF só, mais bonito. Beleza? Então tá, então vamos lá voltar para o nosso orçamento. E aqui é um outro ponto, né? Características físicas analisadas através de imagem de satélite. O ideal, o legal, é que a gente consiga ter esse tipo de informação aqui, certo? O que é isso? Isso aqui é uma foto de satélite do lugar da instalação. Não é sempre que vocês vão conseguir isso, né? Como vocês moram nas respectivas cidades, se o cara diz o endereço, meu mercadinho é tal, aí você bota lá no Google Earth, no Google Maps, e ele vai mostrar onde é que está esse lugar, e você lá, por essa imagem de satélite aqui, você vai saber mais ou menos qual é o estabelecimento. E aí, enfim, se vocês quiserem depois, eu posso ensinar como usa esse Google Earth aqui, né? Que é um programa bem simples, que dá para baixar, gratuito, bem leve, e nele você pode fazer aquelas medições, né? Que, por exemplo, eu quero medir aqui, um exemplo, a área dessa pracinha aqui. Eu venho aqui nessa reguinha, boto aqui em polígono, certo? Aí ele já seleciona o mouse e aí clico. Pronto, ele já me deu a área aqui, certo? 630 metros, quer dizer, 9.148 metros quadrados, certo? O perímetro, né, que é a soma dessas linhas aqui, que deu 634. Então, com isso, a gente já pode saber se o lugar tem área disponível ou não, certo? Que é um dos pontos que a gente tem que analisar, um dos pontos importantes. Esse daqui. Se a gente tem recurso disponível no local, né, de área de telhado e etc. Então, o cliente pode lhe dar informação, pode falar, não, eu sei aqui na minha planta baixa que eu tenho 70 metros quadrados disponíveis. Isso é importante porque a gente sempre coloca na proposta lá, né, aqui embaixo, a área disponível que ele precisa, certo? Então tá, quando a gente, em relação à proposta aqui, quando a gente coloca essas fotos, né, isso dá uma apresentação melhor na proposta, mas não é sempre que isso vai ser necessário, vai depender do cliente, da situação, do seu ponto de conhecimento, do endereço do cliente, etc. Mas é mais uma coisa que a gente pode fazer. Então tá, posso ensinar a usar esse Google Earth, e que é uma ferramenta que dá pra gente fazer várias outras coisas depois. Por exemplo, não sei se vocês estão vendo aqui esses polígonos. Isso aqui é uma ideia de dividir, né, a cidade, os bairros em locais, como se fosse isso aqui, local A, B, C, D e E, né, que está aqui atrás escondido dessa vinheta aqui. E a gente pode atacar isso, né, fazer um plano de marketing em cima disso. Atacar área por área. A gente tem, né, já um plano de marketing que eu vou conversar com vocês depois sobre ele, não é o foco aqui. E aí, no caso, dentro desse processo de expansão de cidades, está essa outra ideia aqui que eu tive, né, que entra esse documento, né, esse símbolo aqui significa documento. Então dá para entrar esse documento aqui num brainstorming. Pô, lá na área B tem a loja de não sei quem, tem o mercadinho de não sei quem, tem a casa de não sei quem. A gente pode ir lá ver e traçar um plano de ataque, né? Montar uma tabelinha e ver área A, o que é que a gente fez, área B. Mas enfim, isso é outro assunto. Eu comentei tudo isso para mostrar como conhecer essas ferramentas dão uma versatilidade para a gente. Beleza? Então tá, então vamos lá, voltar aqui para o orçamento. Então tem aqui as fotos e aí a gente fala, né, em análise preliminar através de imagens de satélite foi constatado que o local possui espaço suficiente, ou seja, com Google Earth, para a instalação dos painéis fotovoltaicos, e também possui incidência solar, né? Nessa proposta aqui isso não está escrito,
que é uma proposta antiga, mas nas novas eu já estou colocando a incidência solar suficiente. Como é que eu faço isso? Tem um site, né, chamado Suera, que através dele eu consigo pegar os dados que o INPE manda para esse site, né? Que é o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, manda. E aqui através desse site eu consigo coletar alguns dados que, por exemplo, se eu clicar aqui, ele dá um número, né? Que é esse GHI. E aí através dele eu sei o que esse GHI significa, né? Quilowatt-hora, lembra dessa unidadezinha? E aí, através dele eu uso algumas fórmulas e consigo chegar lá. Então esse é mais um ponto importante, certo? Outra coisa que a gente pode analisar também, que é o sombreamento. Então é sempre importante nesse momento, né, a gente conversar com o cliente. Pô, e tem sombreamento? Como não tem lá? E aí, se ele falar que tem um sombreamento, pô, tem um prédio do lado, e aí como é que fica? A gente pode falar, não, nós podemos, se for o caso, se realmente necessitar de uma análise mais específica, a gente pode usar programas, né, como o Google SketchUp, que é esse programa aqui, o qual a gente consegue ter noção do sombreamento, mas para isso aqui já é um segundo trabalho, né? Então o cliente já tem que ter demonstrado interesse suficiente para a gente fazer isso daqui. E aí a gente pode citar nessa apresentação da proposta que a gente usa esse programa, né? Eu vou mostrar aqui só um exemplo do que ele faz. Aqui estão os painéis, um telhado, eu montei aqui uma coisa bem simplesinha pra gente. E aqui a gente consegue ver o sombreamento ao redor do ano, ó. Tô girando aqui janeiro, fevereiro, março, abril, meio-dia, 7 horas da manhã. Então esse é um recurso que a gente também tem e que a gente pode usar esse nome, né? Que a gente tem os programas específicos que a gente consegue desenhar uma maquete e girar para poder ter noção dessa perda, né, que pode ter por sombreamento, mas que dificilmente chega a mais de 5%, só para vocês terem uma ideia. Mas enfim, então esse é outro ponto importante, que é a questão do sombreamento. Então tá, já falamos do valor que ele paga de tensão na rede, do recurso solar disponível, do sombreamento, da área do telhado e, para finalizar, o tipo de telhado, né, que é outra informação também, que é legal que a gente tem aqui na proposta. Quando a gente coloca uma foto como essa, né, que essa foto eu tirei do Google Street, que é outro recurso, né, que qualquer um que tem Google Maps, que tem um celular com Android, tem acesso. Mas que dá para tirar também, o próprio cliente pode tirar uma foto, e aqui a gente pode ver o tipo de telha, que essa informação também é importante. Tanto na compra dos materiais do kit fotovoltaico, tanto para a gente saber, né, as ferramentas que vai precisar na hora da instalação, que tipo de instalação vai ser. Aqui tem um documento também que mostra, né, a instalação de diversos tipos de telha, tipo telhado romano, francesa, portuguesa, americana, italiano, então é uma coisa, instalação em telhado tipo lisa, zinco, estanha. Então tem uma série de coisas que todas essas informações que estão contidas aqui nessa parte da proposta estão aqui por trás dessas linhas, e que a partir do momento que vocês assimilarem elas, assimilarem os nomes, vocês já têm um potencial maior de discussão com os clientes e já podem abordar esses assuntos, certo? À medida que ele for dando espaço para isso. Não precisa a gente sair falando tudo, mas cada vez que surgir na oportunidade de uma conversa de tocar nesse assunto, a gente pode falar. Beleza, gente? Então, de forma resumida, como sempre eu tentei, aqui foi um resumo, né, das informações que estão por trás aqui desse segundo tópico. E qualquer dúvida estou à disposição. Vou formular algumas perguntinhas também. A ideia é que a gente faça novamente marque, né, uma simulação em que você é o cliente, vocês vão ser os vendedores, e a gente vai brincar, beleza? Vai fazer umas brincadeiras de pergunta e resposta só para aquele mesmo situação. A gente fazer treinamentos para na hora da verdade a gente estar mais preparado e mais confiante, certo? E aí conseguir com isso fazer o nosso processo andar aqui, para com isso a gente conseguir
executar o projeto e, com a execução do projeto, continuar construindo esse novo mundo, né, que a gente está querendo, com os projetos sociais e com as mudanças ambientais. Beleza? Onchante a todos!